dia, Rafael, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bom? Tudo bem, tudo certo. Melhor agora, e o senhorito, como é que está? Tô ótimo, ótimo. Um dia maravilhoso para mim. Coisa boa. Esse dia começou muito legal, assim, porque nós sabíamos que nós tínhamos um compromisso e a gente não sabia muito como que desenvolver isso. Mas parece que é uma criança que está nascendo agora e eu sinto que essa união de conhecimentos, eu acho que vai trazer muita ajuda para nós, com certeza, e para muitas pessoas. Então, nesse momento, eu inauguro aqui o nome, né, do nosso projeto, que é um podcast chamado Reconnect. E o nosso propósito é levar essa expansão de consciência para as pessoas e com um significado muito importante de conectar as pessoas novamente com as suas essências, né? É isso aí, Rafael? Conta aí pra mim. É isso aí, você estava falando aqui, estava passando um filme aqui na minha cabeça de tudo que a gente passou, né, que a gente viveu, essa história. E eu acho muito legal a gente poder chegar nesse momento e falar disso, porque tanto eu, quanto você, quanto a Fran, quanto, cara, todo mundo que a gente acabou conhecendo nessa caminhada, que passou por aqui, essas pessoas, né, todo mundo tem percepções diferentes sobre si mesmo, sobre espiritualidade, tem sensações que não sabe interpretar, aquelas coisas que todo mundo sente, mas as pessoas não falam, né? Todo mundo sente isso, só que a gente geralmente não tem para quem perguntar, não tem para quem falar, sabe? A gente se sente esquisito, sozinho, sente que tá perdido, e quanto mais a gente faz de conta que não tá tendo aquelas percepções, ouvindo aquelas vozes, percebendo aquelas coisas, mas aquilo ganha força, né? E aquilo atrapalha a nossa vida, até que a gente decida enfrentar e olhar para isso. E eu vejo com muito carinho toda essa caminhada e tudo que a gente passou até aqui, para a gente poder, de alguma forma, encurtar, talvez, o caminho de quem está assistindo a gente, para que possa lidar melhor com essas coisas, né? É isso aí. Essa nossa caminhada foi muito válida, o último ano e pouco, que a gente tem entrado em contato de forma mais ativa. Nós temos conseguido nos tratar, nos ajudar e trazendo, e esse tempo funcionou para que a gente trouxesse esse sentimento de conexão entre nós, né? Uma conexão muito forte e que eu sinto assim, uma energia de harmonia e essa junção de conhecimentos, de sensações e percepções, eu acho que vai ser importante. Então, eu gostaria de trazer esse tema inicial, que é o que você já começou a abordar, que é esse despertar da consciência ou despertar espiritual, né? Como que funciona isso, Rafa? Como que funcionou para você? Como que foi a tua caminhada? Como é que você começou a olhar para isso? Você quer saber da forma real ou na versão editada? Como você preferir. Vai lá. Eu digo que a gente muda em dois momentos na vida, né? Ou pelo amor ou pela dor, né? Ou pela consciência ou pelo chute na bunda, né? Então, assim, você pode tomar consciência, eu gostaria que fosse assim, seria mais fácil, né? Você tomar consciência e, não, cara, olha, isso aqui existe, dá pra gente prestar atenção, dá pra gente buscar, saber mais sobre isso. Mas esse não era o meu caso, né? O meu caso era o outro. A Fran, minha esposa, ela sempre teve percepções diferentes, mas ela também não entendia direito isso, né? A gente foi criado numa base religiosa que isso não existe, né? Esse negócio de espiritualidade, isso aí não tem nada a ver e tal. E o que aconteceu, né? Em alguns momentos ela tinha percepções, coisas que aconteceram com ela não conseguia dormir, sentia presenças no quarto e tal, e ela não sabia como lidar com isso, né? E ela falava assim, vamos procurar alguma coisa, quem sabe um centro espírita, alguma coisa que possa ajudar a gente, né? Possa me ajudar a lidar com isso. Eu disse assim, não, isso é perigoso, não vai nesse negócio aí, foge disso aí, não, deixa assim. E a gente vai empurrando com a barriga enquanto dá, né? Eu sempre digo assim, você tem que fugir enquanto dá. A hora que não der mais, você encara, né? Se der pra você fugir, fuge. A hora que não der mais, você encara de frente. E o que aconteceu? O que foi meu momento, né? Teve um fato que aconteceu antes que não foi tão nítido, mas aquele, para mim, foi o mais nítido. Foi aquele, sabe quando você entende que não dá mais para fugir? Esse foi o meu. A minha primeira filha tinha nascido, ela tinha 1 mês de idade, eu acho. E aí ela dormiu, eu levei ela pro quarto, e aí a hora que eu voltei, a Fran, minha esposa, estava sentada no sofá, olhando para uma parede vaga, assim, por nada. Aí com uma cara bem esquisita, parecia que não era ela, sabe, com uma cara estranha, assim. Aí eu cheguei do lado dela, tava passando, indo pra cozinha, né, eu achei aquilo esquisito, né, toquei no ombro dela e falei assim, que foi, amor, tudo bem?
ela me olhou bem no meio dos olhos e falou assim, que amor, o quê? Não te conheço? Aí eu falei assim, tô fudido. Assim, porque o sentimento, né, a primeiro impulso é assim, cara, você correndo daqui, você tá louco? Né? Tudo aquele medo enraizado do que trouxeram pra gente, de que é coisa do diabo, que vai perder o controle, que não sei o quê, vai ficar louco. Aí, assim, veja bem, as duas pessoas mais importantes da minha vida naquele momento estavam ali, a minha bebê recém-nascida e a minha esposa. Eu ia correr pra onde? Sabe? Eu ia fazer o quê? Eu falei, cara, não tem pra onde ir, né? Não tinha para onde correr, né? Eu falei que não tinha nem pra quem pedir ajuda, né? Não tinha nem pra quem perguntar. Eu falei, cara, a gente vai ter que entender isso, né? E a gente foi tentar procurar pessoas, processos que pudessem ajudar a gente a lidar com aquilo. Lidar não, na verdade, eu fui procurar pessoas que pudessem tirar aquele troço dela, né? Sim. E aí a gente encontrou pessoas no caminho que ajudaram a gente a entender, lidar melhor com aquilo, né? Só que o que aconteceu naquele processo todo que estava acontecendo, né? Eu entendi que aquilo era dela e que era natural para ela e que eu também tinha no outro nível, de uma outra forma, mas com ela era mais ostensivo, assim, né? Acontecia mais físico, assim. E que a gente tinha uma escolha a fazer. Ou a gente ia dizer, não, ela é louca, vamos tratar com psiquiatra, é bipolar, é esquizofrênica, tá ouvindo coisa que não existe e tal. É um caminho, você passar uma vida dopado seguindo isso. Ou a gente tentar entender o que estava acontecendo. E a gente escolheu ir por esse caminho, né? Então, eu fui lá tentar buscar, entender, a gente virou voluntário, fiz um monte de curso e tal. E esse foi o meu começo aqui, assim, né? Digamos, o mergulho nessa piscina aí, assim, né? Uhum. Nesse momento que você se sentiu só você com você mesmo para resolver aquilo ali, você sentiu que naquele momento você conseguiu se perceber como uma consciência? Não, naquele momento. Não, naquele momento. Você estava totalmente perdido. Perdido, com medo, desesperado. Ela que foi voltando, e ela depois, não sei o que aconteceu e tal, e aí a gente foi conversando. Sim. Mas naquele momento eu não tinha percebido nada disso, não. Naquele momento eu estava preso no meu medo, aquele terror que a sociedade cria, achando que espiritualidade é algo esquisito, estranho, sei lá, proibido. Eu achei interessante uma frase que você falou, que você vai pelo amor e pela dor, né? Uhum. E eu acho que esse trabalho que a gente está fazendo aqui é para tentar trazer para as pessoas essa outra oportunidade. Uhum. Que elas possam, através desse processo da consciência, da expansão da consciência, da reconexão, né? Talvez não precisar passar por todo o processo que a gente passou e passamos porque precisávamos passar por isso para que a gente conseguisse hoje falar sobre isso, né? Uhum. Mas eu vejo assim um caminho mais curto. Uhum. A gente percebe no meio, nas mídias, que esse tema já está bem mais difundido do que estava na nossa época, né? E eu acredito que a gente consiga contribuir para essas pessoas não precisar chegar até o limite. Mas uma coisa que você falou aí, que eu acho interessante a gente falar sobre isso também, é que assim, o tema está mais difundido hoje. Hoje você abrir o celular, você consegue encontrar informações sobre expansão da consciência, mediunidade, espiritualidade, muito conteúdo. Você pode passar a vida assistindo isso. A questão a internet é algo muito livre, muito aberto. Qualquer pessoa pega um celular e fala o que quiser. E eu vejo que tem muita gente, muita rede que está passando muito... criando um novo dogmatismo. A pessoa sai de uma prisão que ela estava e aí ela entra numa outra prisão, porque o guru que aparece para ela diz para ela que a coisa tem que ser assim, desse jeito, se não for assim tá errado, você tem que se vestir assim, se alimentar assim, fazer não sei o que lá e tal. E parece que ela tá saindo de uma prisão e entrando em outra, né? Então, eu acho que é importante a gente falar aqui de que a espiritualidade de verdade, essa conexão, essa ideia de fazer a reconexão, é você com você mesmo. Pessoas vão te guiar, pessoas vão trazer luz para te ajudar a entender o que está acontecendo, mas não é porque alguém falou que é verdade, né? Se o que a pessoa falou é diferente do que você sente, vale o que você sente. E a gente foi muito educado a procurar alguém que dê as respostas para mim, né? E sobre isso, por mais que a pessoa tenha uma boa intenção, ela vai dar a resposta que é verdadeira para ela, às vezes não é a tua verdade. E tá tudo certo, às vezes a gente quer chegar a um ponto em comum e a descobrir a verdade. E, cara, cada um tem a sua verdade, cada um é um universo inteiro. A verdade, eu sempre falo para as pessoas assim, que a verdade, a tua verdade, ela só está dentro de você, né? E sim, as pessoas têm essa necessidade de procurar, porque o modelo que a gente foi criado
de metodológico de como nos foi passado todo o processo, como que precisava ser, como que eram as religiões e tal, tudo isso montou um processo na nossa mente que você tem que entender o que está acontecendo. Uhum. E a espiritualidade, a reconexão, você não tem como entender, você só tem como sentir. Uhum. Você precisa sentir, se permitir sentir. Quando você se permite sentir realmente, você começa a olhar para dentro de você. E todas as respostas, elas estão só dentro de você. Enquanto você continuar procurando fora essa conexão ou reconexão, continuar procurando isso fora de você, você vai estar à deriva, né? Uhum. E vai estar receptivo a todos os tipos de dogmatismo. E sobre isso eu acho legal falar também que muita gente, eu atendo pessoas que eu explico isso, né? Falo isso desse jeito. E a pessoa pensa assim: ah, mas é porque você não leu o livro tal, porque você não viu a história da canalização de não sei quem, porque você não viu não sei o que lá. As pessoas, elas têm os seus guias, assim, né? E eu vejo que é legal da nossa caminhada porque eu e você, a gente pensa parecido, né? A gente tem um jeito de olhar parecido. Sim. E nós dois somos bem mentais, assim, no sentido de tentar entender o que tem por trás disso, não só mergulhar na sensação, mas entender isso, né? Então, isso que a gente está falando aqui é o resultado de todas as leituras que a gente fez, e não foram poucas. A gente, né, leu, estudou e entendeu várias teorias, correntes filosóficas, várias coisas, para a gente chegar aqui e dizer, cara, a verdade é o que você sente. Eu não estou negando tudo isso que existe. Eu estou dizendo assim, no primeiro nível de expansão da consciência, você vai ler alguém que vai explicar uma coisa que você está sentindo, você vai dizer, cara, nossa, isso aqui é a minha verdade. Uhum. Mas você vai para um outro nível, você vai descobrir que o outro, cara, isso aqui também é minha verdade. Isso aqui também é. Aí você vai ver que são tudo tua verdade e às vezes são conflitantes entre elas. E não deixam de ser verdade por ser conflitantes. E aí você vai entender que todas aquelas histórias, teorias, doutrinas, tudo aquilo é válido em algum momento. Mas aquilo é a verdade de quem escreveu aquilo, não precisa necessariamente ser a tua. E que é a tua percepção, a tua sensação, como você se sente no processo, que define o que é o teu certo, né? Sim. Eu sinto aqui que é importante a gente falar sobre o processo de dogmatismo, né? As pessoas, elas querem achar uma salvação, um lugar que acolha elas quando elas sentem esse momento que elas estão, que nem você sentiu, que elas estão acuadas, elas não sabem mais o que fazer, elas vão ter que olhar para isso. Uhum. E elas vão ter que olhar para isso, elas pensam, eu vou ter que olhar para isso em algum lugar. Uhum. Vou ter que achar alguém que me ajude, né? Uhum. E isso também não está errado, porque quando você intenciona que você entenda o que está acontecendo dentro de você, você vai ter esses gurus, né? Mas eu acho que você tem que entender que você não é aquilo ali. Você é você é uma expressão única. Então você tem que captar essas informações e tem que filtrar tudo isso e trazer para dentro de você para uma realidade tua, né? Uma realidade muito individual. E o que eu percebo dessa parte dogmática é que a pessoa vai em um lugar, qualquer que seja, e ela começa a se prender em uma metodologia e um modelo que precisa ser assim, agora tem a etapa tal, e tem essa etapa e essa etapa, e ela vai se envolvendo naquele processo ali, e ela parece que vai deixando de olhar para ela e vai olhando para o processo. Deixa de acreditar no que ela sente, no que ela confia, no que é a verdade dela, para tentar se convencer daquilo que está sendo dito. Sim. E eu vejo um atraso na possibilidade dessa conexão e de expansão. Uhum. Porque essas metodologias, esses modelos que precisa ser assim, depois precisa ser assado, tem que ter isso na direita, isso na esquerda, sabe? É uma coisa que prende as pessoas, prende a atenção delas, né? E eu vejo essa parte da espiritualidade de forma mais dinâmica, sabe? Uhum. Ela não precisa ter uma coisa palpável, você precisa sentir ela, mas trazer isso para o teu filtro particular. E daí a gente vê, às vezes, pessoas que estão se deparando com essa realidade de forma muito racional, elas querem entender tudo, e como eu já disse, não dá para entender, você precisa sentir,
e tem as pessoas que mergulham nesse mundo e querem só sentir, né? E daí você tem os dois opostos do processo, onde essas pessoas aqui, elas acham que tudo é azul e tudo é dourado, né? E tem essas aqui que não conseguem olhar para a coisa porque elas precisam de uma metodologia, elas precisam entender. E eu vejo que o processo mais coerente é você achar esse equilíbrio. Então, você pegar, olhar para tudo isso, olhar para todos os dogmas que existem, olhar para essas sensações, essas sensações mais exacerbadas dos teus sentimentos mesmo, e da tua racionalidade, e trazer para um pacote, para um equilíbrio e uma coerência. Mas eu vejo que é super isso aí. E sobre essa questão de a gente falar de espiritualidade e a questão da nossa relação, do nosso corpo, perceber as coisas, né? O nosso corpo está dando sinais o tempo inteiro, né? Quem nunca se sentiu pesado quando chega num lugar? Quem nunca se sentiu cansado quando uma pessoa chega perto de você? Quem nunca sentiu uma dor que veio do nada e foi do nada? Né? Quem não tem uma doença crônica, uma coisa que está aí, aquela dorzinha persistente que está querendo te dar um aviso, te fazer olhar para uma coisa que você não quer olhar, você está negando olhar para aquilo, teu corpo está doendo fisicamente para você olhar. E eu pego esse mesmo paralelo que você fez, eu trago para isso também, na questão da gente viver melhor. De um lado tem a ciência, e do outro lado tem a espiritualidade, a religião, seja lá o que você quiser, esse lado mais não palpável, sensível, né? Não palpável. E o que eu vejo assim? A ciência, ela nega completamente esse lado não palpável. E esse lado não palpável, muitas vezes, conforme é o processo, nega completamente a ciência também. Tudo é espiritual, tudo é fora, tudo é distante, tudo é o guia, o mestre, o cobrador, tudo é lá, nada é você. Eu vejo que a solução está no equilíbrio. O equilíbrio é você olhar e entender, cara, tem coisas aqui que são reais, são físicas e tal, e que tem uma influência aqui, né? E que eu preciso achar esse equilíbrio. Só totalmente desse lado é míope, você está negando coisas que são evidentes, é óbvio. Só porque você não tem como medir e provar aquilo ali, você nega. Só que, cara, tá lá, é só você olhar, é empírico, né? E do outro lado também é míope, quando tudo é espiritual, você não traz para você a responsabilidade do que você está fazendo, do que você está sentindo, dos pacotes de dor, dos traumas que você carrega com você, e tudo é culpa dos guias, tudo é culpa dos espíritos, nada é você, né? Então eu vejo, a gente precisa achar esse equilíbrio, descobrir quem a gente é nisso aqui, é tênue, né? É tênue essa linha, o que é meu, o que não é, né? E como a gente resolver isso aí. Mas eu queria te pedir uma coisa, a gente começou, você perguntou como é que eu comecei esse processo, eu quero saber até agora. Achei que você ia deixar eu escapar dessa. Não, como é que você começou? Porque, afinal de contas, você não veio dessa caminhada espiritual, né? O que foi essa mudança aí? Eu sou médico veterinário, já 24 anos formado, né? Fazendo agora uma transição de carreira para terapeuta, para mentor de consciências. E a minha mudança foi muito mais drástica e rápida do que a tua. Eu vejo assim, né? Não julgando a tua também, mas não existia esse mundo para mim, não sabia de nada disso daí, não percebia nada, não sentia nada, não escutava, não via nada. Né? Eu era totalmente matéria e matrix, certo? E de repente, por um motivo emocional, no momento que eu precisei entender o que eu ia fazer com uma emoção forte que eu tive, se eu ia chutar, ia bater, ia abraçar, ia quebrar, o que eu ia fazer, entrou uma voz falando na minha cabeça, que eu nunca tinha falado. E essa voz trouxe informações importantes para mim, que me trouxeram equilíbrio e tranquilidade naquele momento. Mostrando para mim que eu estava assim iniciando um processo de mudança, de ciclo na minha vida, e que as coisas iam mudar, mas iam mudar para melhor, né? Porque realmente eu sentia um momento daquele ciclo muito pesado, era muito denso. A situação que eu vivia, a frequência que eu estava hoje olhando, né, era muito densa. Então eu tinha empresas, tinha lojas, e era esse médico veterinário que fazia consultoria em fazendas, o que eu ainda faço, né? Mas então esse momento foi o momento da virada. Daí essa voz, com o passar do tempo, continuou me ajudando, me orientando, me trazendo essa tranquilidade, essa paz, e parece que eu
eu fiquei muito mais tranquilo. Então eu sentia hoje, olhando para trás, eu senti que isso elevou a minha frequência, né? Essa chegada dessa voz. Uhum. E daí, como eu sou veterinário, eu sempre fui razão, tinha que saber como é que funcionava, eu precisei estudar para mim me entender, e entender quem que era essa voz que falava na minha cabeça, né? E é um processo demorado, não é do dia para o outro que você realmente entende, porque você vai começando a entender todo esse processo quando você vai passando dia por dia, passo a passo. Você não entende tudo numa vez só. Uhum. O entendimento e essa conexão, essa reconexão, ela vem em passos. São micropassos que você dá nessa direção. Ela não acontece de uma hora para outra. Agora, às vezes, o momento disruptivo, como você teve esse teu momento, né, que a Fran estava naquele processo, eu também tive esse meu momento, que foi um momento totalmente disruptivo, né? E eu não tinha nada, eu não via nada, não sabia de nada sobre esse mundo. Uhum. E eu estou agora há 3 anos que eu me dedico praticamente 70% do meu tempo a estudar. Uhum. E nesse processo eu fui estudando e fui elevando a minha frequência, me entendendo, né? Me curando de várias maneiras. E com isso, quando eu senti que eu fui me curando, foi aparecendo pessoas para pedir ajuda. De alguma forma apareciam na minha frente. E isso foi trazendo esse sentido novo para essa nova caminhada, né? É muito legal isso aí. Comigo foi assim também. Eu nunca imaginei ser terapeuta ou formar terapeutas. Eu senti que eu precisava falar daquilo. Eu precisava, era uma coisa que não estava no meu controle. Eu precisava falar daquilo que eu estava aprendendo. E as pessoas que estavam à minha volta, tirando a França, as pessoas não queriam saber disso. O que é esse negócio de terapia, hipnose? Esse troço aí não existe, né? E aí eu falei, cara, eu preciso falar disso. Eu criei canal no YouTube, no Spotify, e de repente começou a aparecer pessoas, e quando eu vi, eu me tornei terapeuta. Foi algo que eu busquei, foi algo que chegou, né? Foi algo que eu precisava estar lá, que eu precisava ser isso, né? E é muito interessante, mas o que eu queria falar disso que você trouxe, essa voz que falou na tua cabeça, quem é essa voz? Essa é a primeira pergunta que as pessoas fazem. Mas quem que é essa voz? Quem que falou isso? Quem que é? É um guia? É um mentor? Quem foi que falou isso? Que negócio é esse? É Deus? É o diabo? O que é isso aí? Que voz é essa? Eu tô ficando louco? E eu vejo assim, ó, depois de tudo isso, o que eu posso dizer é, não importa de quem é a voz. Não importa a mensagem é boa. Você gostou da mensagem? Te fez bem? Acalmou teu coração? Segue por aí. Você não gostou da mensagem? Você achou esquisito? Você achou que tá errado? Descarta. Né? O problema é que as pessoas querem achar uma explicação e sempre que você for procurar uma explicação, você vai achar alguém que vai te dar uma explicação. Não que seja a explicação certa, mas alguém sempre vai estar pronto para te dar ou te vender uma explicação. Né? E você vai encontrar aquilo e às vezes você se abraça naquela explicação e aquela explicação te faz entender de um jeito errado e aquilo vai atrasar você talvez 1, 2 anos, sei lá, que você vai sofrer por conta de algo que você achava que era assim, né? E não é. Então, a resposta é, o que você sente? É bom para você? É gostoso? É leve? Vai por aí. Não é bom? Não gostou? Vai pelo outro lado. Sim, é isso aí. E essa voz, que na verdade você, durante a caminhada, você sabe que é você mesmo, né? Mas numa forma mais sutil. E ainda, bom, é um tema para uma conversa muito longa. Quem é essa voz, né? Eu acho que eu vejo que hoje não é o caso de a gente dizer quem é a voz. A gente dizer que quem é a voz não importa nesse primeiro momento. O que importa a gente falar agora é o seguinte: cada um tem a sua voz esperando para ser ouvida. Né? Eu tenho uma história de um momento que eu senti que foi bem disruptivo para mim, que também que eu ouvi uma voz. Geralmente eu não ouço, assim, sabe? Geralmente eu sinto, eu percebo, mas eu não ouço. Mas teve um dia que eu ouvi uma voz, eu ouvi bem nítido, assim. Foi nessa mesma época, foi até um pouco antes. A Lele, que é minha primeira filha, devia ter uma semana, assim, a primeira semana, chegou, virei pai, aquela história, toda aquela bagunça e tal, né? E assim, a gente tinha uma história de vida construída até ali, a gente fez faculdade, a gente fez pós-graduação, passou no concurso público federal e tal, e a gente estava vivendo uma vida estável, a gente decidiu empreender, e aconteceram coisas, a gente passou por um momento de falência, bem difícil, complicado e tal,
E nisso a minha filha nasceu, ela escolheu o momento certo, né? Eu acho que ela olhou lá de cima e falou assim, agora é a hora, agora no meio da bagunça aí. Agora eu vou. E aí quando ela chegou lá, assim, tava passando um momento bem delicado financeiramente, tava com dívida e tal, né? E eu lembro que eu tava fazendo ela dormir, peguei ela no colo, ela tinha uma semana de vida recém-nascida, assim, tava usando um bodyzinho branco, ainda lembro até hoje. Aí eu olhando pra ela já tava dormindo no meu colo, e eu chorava, pingava, assim, molhava a roupa dela, tanto que eu chorava e eu dizia assim, você merecia um pai melhor do que eu. E na hora que eu falei isso, assim, aquilo é a verdade que eu tava, sabe? Um pai que pudesse te dar a vida que você merece, sim, comprar as coisas que você merece, pudesse, enfim, ser alguém melhor para você. Pesou aqui. Pois é. Então, foi o momento, né? Eu falei, você merecia um pai melhor do que eu. E aquela voz falou assim, mas você é o único pai que ela vai ter. Tipo, você nunca vai ter outro pai. Sei lá, pode ter um padrasto no futuro, sei lá, mas pai ela nunca vai ter outro pai, é você. Aí eu falei assim, tá fudido. Aí piorou, né? Aí aquela voz falou pra mim assim, seja o pai que você acha que ela merece. Cara, aquilo ali eu senti que aquilo ali me tirou do lugar onde eu tava, sabe? Me desconectou daquilo que eu tava sentindo, assim, a vida é assim, eu sou esse fracasso, eu tô passando, eu sou essa dívida, eu sou isso aqui. E, cara, aquilo me tirou de fora daquele problema e fez olhar assim, cara, tem um problema acontecendo aqui, mas não é quem eu sou. Né? E aquilo ali me deu a possibilidade de agir diferente, sabe? Tiveram possibilidades, oportunidades que vieram depois daquele dia que eu com certeza teria aceitado aquelas coisas, teriam feito eu mergulhar ainda mais naquele buraco que eu estava. E quando aquela oportunidade chegou para mim, eu disse assim, será que o pai da minha filha aceitaria isso? E eu pensei assim, cara, o pai da minha filha não aceitaria isso. O Rafael aceitaria, mas o pai da minha filha não. Sim. E aquilo me fez agir diferente. Essa ação fez a vida começar a mudar, né? Então, eu vejo que não negue essa voz, né? Não faça de conta que não existe. Acolha isso, mas não se preocupe quem é a voz, de onde que ela vem. Só se preocupe com a mensagem, né? Porque às vezes a mensagem diz assim, vai lá, se joga do prédio. Também não é porque uma voz falou na tua cabeça que é verdade, você tem que acolher, você tem que filtrar, né? Existe uma interferência. Claro que a nossa conexão traz essa voz mais limpa, né? E uma mensagem sempre conectada com um amor incondicional, com harmonia. Mas, sim, existem muitas interferências. Eu tive que aprender e conviver com essas interferências para mim conseguindo filtrar e vendo quem realmente era essa voz e as vozes que conversavam comigo, né? E o que eu sempre gosto de dizer para as pessoas é o seguinte, tudo que trouxer para você um sentimento, que você para e pensa depois que você escutou aquilo, e o sentimento que vem para você é de medo, de apego ou de culpa, eu acredito que é importante você olhar para aquilo ali e filtrar muito bem. Toda vez que você escuta uma coisa e o sentimento que traz para você é de paz, de tranquilidade, de harmonia, de alegria, é uma coisa que você realmente está no caminho certo. Então eu acho que esse ponto do sentir é importante. Você saber filtrar essas vozes, porque existem períodos, ela começa a falar na tua cabeça, no meu caso, né? E depois você começa a ter outras percepções, como você tem, é uma percepção mais do corpo te falando, né? E também tem a parte da visão, disso, de telas mentais, que vem, então um monte de coisa que você vai acessando com essa caminhada, né? E que todos nós temos essas ferramentas nesse nosso corpo, nesse avatar, né? Mas esse filtro que você tem que fazer é um filtro muito importante. Você entender o que está acontecendo, porque você vai ser testado por você mesmo. E você observar as coisas que acontecem também, uma coisa é você observar e outra coisa é você conseguir ser fiel àquilo que você sentiu, né? Que nem tem vezes que às vezes as pessoas fazem convites, até você mesmo já fez convite para mim, vamos fazer tal coisa. E cara, eu sinto que aquilo não é, sabe? Parece que o corpo fica pesado, parece que diz assim, parece que para mim parece que tem um peso nos ombros, assim, abaixo, assim. Eu digo assim, cara, não. Às vezes parece racionalmente que, cara, vamos fazer, não tem por que não fazer. Mas às vezes eu sinto que não, né? E, cara, eu tenho que ser fiel a mim. E o problema é que às vezes é difícil a gente conseguir isso, porque a gente pensa, o que o outro vai pensar?
Ele vai achar que eu tô com preguiça, que eu não quero, que eu não tô agradando ele, o que ele vai achar de mim, ele não vai me convidar mais e tal. E é um diálogo que a gente precisa lidar com isso e passar por isso para a gente poder ser fiel a gente, porque se a gente não for fiel ao que a gente sente, ao que a gente pensa, não perceber essas sensações que o corpo traz pra gente, a gente vai ser fiel ao quê? Né? E aí você vai lá e faz uma coisa, a coisa dá errado. Aí você briga com Deus. Né? Deus, por que você não me ajudou, não me avisou, não me disse e tal? Eu acho que Deus vai olhar para você e vai dizer, cara, bicho, tá lá, eu te dei as sensações, te dei a percepção, te dei a intuição, você negou tudo isso, foi lá e fez o que você queria, então foda-se, eu ia dizer, mas não sei se Deus ia dizer isso, mas... Nessas palavras, né? Mas o sentimento é esse, né? Sim. Mas mais uma coisa que eu queria te falar aqui, eu acho que é legal a gente falar disso, que a gente fala aqui de o processo de evolução, de autoconhecimento, a gente estudou, a gente aprendeu, se lapidou, não sei o que lá e tal. E as pessoas acham, né, que esse processo de autoconhecimento é você ficar lá de boas, né, tranquilo, meditando, virar um monge, né, paz interior. E não é assim, né? Como é que é para você? É uma muvuca, é uma pressão. Na base do choro, do ranho. Esse processo, no meu entender, que eu sinto agora, é um processo que não tem uma possibilidade eterna. Uhum. Eu não gosto muito da palavra evolução, e talvez em outro momento a gente fale sobre isso, mas essa caminhada à frente, essa caminhada acima em frequência, em energia, é um processo que a gente vai galgando etapas nisso. E você vai... E nessa expansão, você vai expandindo, você parece que vai chegando em patamares de consciência. E você chega num patamar de consciência e você começa a viver a realidade que aquela consciência te traz para que você aprenda aquele nível de consciência. Uhum. E quando você passou por oportunidades de aprendizado que são materiais, que é por isso que a gente tem que estar aqui e chorar para você realmente viver aquele processo e você olhar para tudo que se reflete em você, dentro de você ali naquele processo. Então você consegue passar para aquele patamar consciencial e subir um outro. E cada patamar que você vai subindo, você vai olhando para dentro de você e trazendo experiências, co-criando experiências na tua frente para que você entenda o que aquele patamar consciencial traz de oportunidade de aprendizado. E eu percebo que são muitos e muitos patamares. E nesse processo aí, é natural que as pessoas, que a gente se sinta sozinho, se sinta desconectado dos amigos, da família, se sinta às vezes isolado do mundo. É normal que você se sinta assim. Por quê? Porque você construiu quem você é. Você não veio para a vida sabendo as coisas. Você, com as experiências que você teve, pelo jeito que você foi tratado pelos teus pais, pelas oportunidades que a vida te trouxe, você construiu uma pessoa, você construiu um ser humano, você construiu uma identidade. Eu sou essa pessoa. E geralmente essa identidade está associada a um perfil profissional, a um jeito de pensar. Eu sou assim, né? E você vai para a vida desse jeito. E você faz o melhor que se pode com tudo que você aprendeu. Ninguém toma uma decisão achando que aquela é a pior decisão. As pessoas decidem sempre o que elas acham que é o melhor. Só que às vezes a decisão é uma bosta, né? Desculpa a palavra, mas às vezes a gente descobre depois. O que acontece? A gente faz o melhor que a gente pode com tudo que a gente aprendeu. Mas aquele melhor que a gente pode leva a gente para bater nesse muro às vezes, sabe? Tipo, acaba ali aquela história. Você entende assim, cara, do jeito que tá, não dá mais para continuar, sabe? Não dá! E todo mundo tem o seu tempo, mas você chega ali e diz, cara, não dá mais. Eu não sei o que vai acontecer, não sei como é que vai ser, não sei, só sei que do jeito que tá, não dá. Aquele é o momento que eu digo que se bateu de cara no muro, né? A questão é, para você seguir dali para frente, de repente não dá para você só virar pro lado e seguir a mesma pessoa. Às vezes você precisa desconstruir o que você construiu, para daí você poder construir algo novo, construir um novo personagem, uma nova pessoa, você agir diferente. É hora talvez de mudar de profissão, mudar de amizade, de lugares, enfim, é hora de recomeçar, né? O problema não é nada fácil você desconstruir o que você construiu. Desapegar de tudo que você fez. Cara, você passou uma vida inteira construindo aquilo ali, construindo a pessoa que você é, aquelas crenças, você foi lapidando quem você é, aprendendo e tal. Como é que de uma hora para outra você diz assim, não, agora eu não quero mais isso, vou jogar fora? É doloroso, é difícil. Você tenta dizer, não, mas eu vou continuar mais um pouquinho, eu vou tentar aqui, eu vou dar uma mudadinha aqui, ver se agora vai. E às vezes não vai. E às vezes você precisa desconstruir aquilo.
E é difícil esse processo, é complicado, às vezes você tem que deixar pessoas pelo caminho, às vezes você tem que deixar muitas coisas que você se identifica como se fosse você. E esse processo muitas vezes ele é solitário, né? Porque é você e você precisa entender. Agora o problema é quando a gente entra nesse processo, muita gente acha assim, não gostei desse negócio de expansão de consciência, porque eu tô sozinho, tô triste, antes eu saía toda noite, estava com meus amigos, não sei o que lá, agora as pessoas não me convidam mais e tal, eu tô aqui sozinho, mas veja bem, você está acreditando que aquele momento é a tua nova realidade. E, cara, do mesmo jeito que você vai se desconectar de algumas pessoas, já já você vai se conectar com novas pessoas nessa nova frequência, nesse novo padrão, nessa nova pegada que você está vivendo. Só que para que você chegue lá, você precisa passar pelo processo. Enquanto você fica ali remoendo, reclamando, resmungando, é porque não sei o quê, porque eu perdi aquilo, porque eu não tenho aquilo, você não está pronto para se conectar com as novas pessoas. É por isso que você fica sozinho, né? Isso aí. Eu sinto nas pessoas que a gente trata, que a gente orienta, que esse é o ponto da mudança. Elas conseguir entender realmente que elas são uma consciência conectada e elas são esse ego, que eu chamo de ego, que é essa personalidade que você acabou de falar que a gente forma, esse CPF que a gente traz. E quando a pessoa consegue olhar para essas duas coisas, ela se percebe, não, eu sou consciência, eu tô me percebendo, eu sou o observador disso daqui agora, eu estou me percebendo, só que esse ego aqui, essa personalidade, ela não quer soltar, ela não quer deixar ir, ela não quer mudar, porque ela aprendeu que assim é o certo e assim é o confortável. E esse ponto de inflexão é o ponto mais doloroso que tem e o ponto mais complexo desse processo. E nesse ponto está todo esse processo aí, que é uma coisa que a gente vê muito. As pessoas, às vezes, eu não quero deixar o meu ciclo de amizades, né? Uhum. Eu não quero deixar isso, eu não quero deixar de viver isso, deixar de viver aquilo. Então, tudo isso pesa quando vem essa balança aqui do ego e da consciência. E eu sempre digo para as pessoas que eu oriento, para mim, o que eu sinto, o que é espiritualidade, como que isso veio para mim. Quando eu consegui pegar essas duas pratos da balança e unir os dois, não é fácil, eles não querem se unir, eles não quer dar certo. Por quê? Porque você não quer desapegar. Uhum. Mas quando você começa a se permitir desapegar e ser diferente, ser mais o teu sentir, você começa a ir ajustando, parece que esses pratos vão se moldando, vão se soldando, e existe um ajuste entre a consciência e o ego. E o ego não é mais quem comanda, mas sim ele serve como uma grande caixa de ferramentas para ajudar a consciência a passar por experiências. E quando você faz essa conexão entre esses dois pratos dessa balança, parece que entra uma energia aqui no meio, que é a conexão real. Uhum. Né? Então, muitas pessoas falam em quebrar o ego, né? Não tem como, porque o ego é quem você é. Você não deixa isso para trás. Mas você tem que ir moldando ele novamente, ressignificando ele, olhando para as suas emoções, para os sentimentos que você foi trazendo, foi carregando das experiências, e o que você tirou dessas experiências, e fazendo e moldando isso aqui. E o ego aprende novamente. Sabe o escafandro, que é aquele roupa de mergulhador usar lá no fundo do mar? Se você tentar ir lá no fundo do mar, numa profundidade muito grande, sem aquela roupa especial, não vai dar certo. Você vai ser esmagado, você vai faltar ar, vai faltar oxigênio, não vai dar. Você precisa de uma roupa especial para você suportar aquela pressão que tem lá no fundo do mar. Eu vejo que nessa referência o ego é esse escafandro, é a roupa que te permite estar aqui. A casca. Essa casca que te permite estar vivendo aqui. Você diz, não, vou quebrar o ego e tal. É como o mergulhador diz assim, eu vou quebrar esse escafandro, ele está atrapalhando eu de me mover, né? Então você precisa entender que ele é necessário, mas ele não pode ser a tua prisão.
né? Ele pode ser móvel, ele pode ser diferente, você pode se adequar a ele, você pode nadar com ele, você pode fazer coisas diferentes, se não é um negócio engessado, né? Quem sabe talvez você pode mudar o jeito que esse escafandro é e você ter experiências diferentes nesse lugar, né? Então só precisa acolher que quem você é hoje não é algo que tem que ser quebrado, é algo que foi construído de acordo com as experiências que você viveu. E essas experiências te moldaram, assim. Se tem algo que você não gosta hoje na tua personalidade, que essa coisa em si é a coisa que você quer quebrar, você tem que entender quando isso começou. Teve um momento, teve um início, teve uma coisa lá atrás que te fez trazer isso. E talvez você precise curar uma emoção para você poder se libertar. Eu vou dar um exemplo, me veio muito nítido agora uma memória, né, de algo que eu passei que ilustra esse caso. Por que é tão difícil a gente desapegar do ego dessas verdades que a gente tem? Porque geralmente tem muita emoção envolvida nessa verdade. Por exemplo, um dia, quando eu falei que a Fran tinha experiências sensoriais lá, enfim, e eu dizia assim, não vamos por isso vai ser perigoso, vamos por outro lado, faz de conta que não viu, vamos seguir em frente. O que aconteceu? Depois desse processo, quando eu iniciei esse processo de autoconhecimento e tal, eu fui fazer um processo interno para tentar achar a origem desse medo. Né? Por que eu tinha medo disso, de espiritualidade? Só de, meu Deus, imagina se tiver um espírito ali, eu já me arrepiava, dizia, ai meu Deus, parece que vai me matar. Aí o que aconteceu? Né? Eu fui fazer esse processo e encontrei uma memória de algo que eu vivi. E a memória assim, era um cara que ele era dessa vida, eu era criança, pequeno, assim, devia ter uns 6 anos, sei lá. E o cara pensa num cara que era um cara vivia no mato, sabe? Aquele cara que se olha assim, pô, esse cara é corajoso, sabe? O cara vai lá e pula aqui, e faz não sei o que lá, e prende o boi, sabe? Aquele cara que se diz assim, pô, esse cara não tem medo de nada, né? Ele vai lá, se enfia nas coisas e tal. Aí um dia a gente tava andando lá e tal, e alguém contou uma história, não sei o que tinha... Sabe aquelas histórias, assim, de alguém que morreu e aí ficou preso lá naquele lugar e contou a história que era uma visagem, né? Que o espírito aparecia de noite. Esse cara ficou com tanto medo, sabe? Ele tremia, assim, ele ficou branco e eu, como criança, olhei para aquilo e falei, cara, esse troço deve ser muito perigoso. Se aquele cara que não tem medo de nada ficou com esse medo de ser velho, isso deve ser muito perigoso. E os aprendizados que a gente tem, eles não são racionais, eles são emocionais. Sim. Então, eu, criança, peguei o medo daquele cara, que era uma referência de uma pessoa forte, desesperado, e disse assim, cara... Se ele não dá conta de lidar com isso, eu também não vou dar. Quero me meter nesse negócio aí. Então é isso, a gente tem que descobrir que a gente foi composto das experiências que a gente viveu. Por isso a gente tem que limpar isso para a gente poder experimentar coisas novas. E essas emoções, elas já iniciam lá na tua concepção, às vezes, né? E elas trazem um processo, um aprendizado que se torna inconsciente para você. Porque quando você faz uma terapia, que é o que a gente faz com as pessoas, você consegue levar elas, conduzir elas para que elas achem isso dentro delas e ressignifiquem isso. Elas reprogramem esse ego delas para ver que aquilo não era uma coisa... não era o fim do mundo. Não era o fim do mundo, é como ela absorveu aquilo naquele momento, né? Então, essa é a função da terapia, é você ir dissolver isso daí e deixar, e ressignificar isso. Enquanto você não dissolve, isso fica no teu inconsciente, co-criando realidades na tua frente, até que você olhe para aquilo de alguma forma. Né? E o que é esse despertar espiritual? O que é a terapia? O que é o autoconhecimento? É você ir olhando para o teu inconsciente, conhecendo ele e ressignificando aquilo, né? Então você vai tirando do inconsciente essas memórias, esses automatismos e vai trazendo para o consciente. Quando está no consciente, você tem a oportunidade de perceber, você vai com certeza co-criar uma realidade com aquilo ainda, para realmente ver se você entendeu e você conseguiu estar realmente no teu consciente. A partir da hora que você olha para aquilo e começa a fazer diferente do que você fazia, e realmente você olha com consciência para aquilo, não, isso aqui eu já sei que é o meu processo, mas agora não vai ser mais assim. Então, quando realmente você aprendeu aquilo, está no teu consciente, você não precisa mais passar por aquilo, você vai para outras etapas, né? E essa é o autoconhecimento, é você passar por essas várias etapas que tem, né? E não é, como você falou antes, né, de não usar muito o termo evolução e tal, eu sou mais evoluído,
Porque não é uma corrida, né? Não é uma escada que você está subindo, é só um processo de você limpar as suas coisas, né? Eu vejo que quanto mais as pessoas se comparam com o outro, porque eu estou mais evoluído que o outro lá e tal, mais distante ela está do entendimento de que, cara, cada um está na sua jornada e que a jornada é individual, é única, é própria, e que a nossa luta é com a gente mesmo, não é com os outros, né? Não é com ninguém. Não tem como você julgar em que patamar de evolução a pessoa está. Uhum. Porque você não sabe o processo dela, ninguém conhece o processo, porque cada um tem o seu. O que você pode é sentir, e quando você sente, você não pode julgar, você pode sentir a frequência que vem daquela pessoa, daquela memória, daquela consciência. Isso você pode, é uma coisa que a gente consegue fazer com o passar do tempo. Você se conecta, que essa é uma facilidade que eu tenho de me conectar com o campo das pessoas, com a energia. Então eu sinto que aquilo lá é pesado, eu sinto que é leve, né? Então, e a gente vai caminhando nessas energias e entrando, compartilhando o campo, né? Para que a gente consiga se conectar com esse inconsciente da pessoa. Muitas vezes a gente fala uma coisa, uma percepção que a gente tem sobre aquela pessoa e ela diz, não, isso aqui não faz sentido para mim. Mas passa um tempinho e ela cocria uma outra realidade que ela olha e diz, nossa, mas sabe que parece que era verdade, que aquele cara falou? Entre a primeira e a segunda sessão, a vida esfrega aquilo na cara delas. Tá vendo que você disse que não é? Diga que não! Né? Por isso que normalmente a gente dá um tempinho para uma sessão ou outra para a pessoa poder cocriar aquelas realidades e viver aquela... Observar, né, o que está acontecendo, isso, né? É isso aí, é muito legal isso aí. Muito interessante. Mas é legal esse negócio de você falou de perceber o campo da outra pessoa. Eu não sentia nada disso antes também. A Fran sempre sentiu assim, de forma aberta. As pessoas chegavam perto dela, já sabia. E eu não sentia antes também, nada disso. Para mim não fazia parte de mim. Mas quando eu comecei esse processo e comecei a aceitar esse propósito de ajudar as pessoas, de curar as pessoas, né? É muito curioso, a pessoa chega na minha frente, ela sente, você já sabe, né? Você sabe o que aconteceu, você sabe onde é que está o problema, você sabe onde é que dói. Às vezes nem a pessoa sabe que dói, né? E quem tá vendo a gente, né? Quem nunca viu, às vezes alguém te contando uma história, parece que você vê a cena acontecendo, parece que você vê as imagens, o lugar, só que a gente diz assim, isso é coisa da minha cabeça. Mas se você começar a acreditar que, de repente, e se não for só da minha cabeça? E você começar a testar aquilo e ver, mas não tinha uma mesinha vermelha lá no canto? Não tinha uma poltroninha assim de veludo azul? Aí a pessoa diz assim, cara, como é que você sabe disso? Né? E a resposta para isso, eu vejo que é assim, a gente acredita, né, isso aqui, a gente acredita que o celular, ele envia e recebe informações sem fio a qualquer lugar do mundo, não tem fio nenhum aqui. A gente faz uma live, a gente recebe, envia informações, e a gente acredita nisso, porque tem evidências provando isso, né? Só que quando a gente fala que o nosso corpo faz essa mesma coisa, envia e recebe informações sem fio, não, aí é crendice, aí é misticismo, aí você está inventando, aí não tem nada a ver. Cara, o nosso corpo é milhões de vezes mais complexo que esse celular. A gente nem sabe tudo que o nosso corpo faz ainda. E quando a gente tem percepções extrasensoriais, a gente diz assim, não, isso é loucura da minha cabeça, né? Não é assim. E aí você tenta achar uma explicação e você vai achar alguém que vai te dizer, não, isso aí é X. Mas o que eu vejo que é o principal foco do nosso trabalho aqui, né, desse processo, desse trabalho aqui, é ajudar as pessoas a entender que ninguém sabe melhor a tua verdade do que você, né, o que você sente. Você tem que encontrar essa conexão dentro de você, né? É isso aí. Então, cara, esse assunto é interessante demais, né? Dá pra gente passar o dia inteiro falando disso aqui, porque tem muita história, muita coisa que a gente viu e tem muito para compartilhar, né? Mas acho que esse primeiro episódio, para dar essa introdução aí, eu acho que já foi bacana por hoje, né? Eu acho que foi muito legal nós introduzir esse sentimento, contar a nossa história também. Claro que a gente contou de forma muito superficial, né? Eu estava escrevendo agora uma autobiografia emocional. Eu achei isso muito interessante. Eu escrevendo e olhando para o que eu já curei em mim. É uma coisa assim que vai te trazendo uma lucidez e um sentimento de liberdade muito grande. É muito legal isso. E a gente tem que se desidentificar de quem é para você poder escrever sobre você. Então, para aproveitar também, né, Rafael, do mesmo nome que a gente tem, que a gente está criando hoje, nesse momento, esse podcast, nós temos já foi feito uma vez, que é o Reconnect, né, que é uma imersão. A gente normalmente utiliza um dia para que as pessoas vão, nós colocamos essas nossas percepções e nós nos deixamos ser conduzido
para um processo que a gente sente que todos precisam e os caminhos que a gente tem que seguir dentro desses conhecimentos que a gente vem adquirindo. E o resultado que a gente viu nesse primeiro processo, sim, foi um despertar de consciência das pessoas. Eu até comentei com você, né, uma pessoa que participou do curso e ligou 3 dias depois e disse, nossa, mas eu preciso de ajuda. Uhum. O que quer dizer isso? Que realmente a gente fez o nosso papel, né? Porque se ela precisa de ajuda, é que a consciência dela despertou. Ela está percebendo coisas. Ela está percebendo o que ela não percebia, né? Uhum. Então, esse processo que a gente faz desse final de semana, desse dia, é um processo muito importante porque você trabalha emoção, você trabalha energia, você trabalha conexão e você trabalha o campo energético de todo mundo. Existe uma elevação de frequência de todos os que participam. E essa elevação de frequência já traz elas para um patamar desse diferente de experiências, né? E esse trabalho todo é prático, né? Assim, não é só falando e levando consciência, mas é realmente guiando as pessoas nesse processo para elas realmente saírem de lá num outro nível, né? Sim, sim. Então, deixei para você fazer a propaganda da data que a gente vai fazer novamente aqui em Rio Negrinho, né? Uhum. Esse processo. Beleza, então, ele está agendado para a gente fazer agora no final de março, eu não me lembro exatamente o dia, mas vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, clica aí, né? Se você está vendo esse vídeo depois de março, já passou de março, entre em contato com a gente para saber as próximas datas, porque com certeza esse não é um trabalho que vai acabar aqui, é um trabalho que vai continuar, né? Então, vem participar com a gente faz essas 2 primeiras edições, pelo menos a gente está fazendo numa cabana, na natureza, é um processo bem pé no chão, reconexão mesmo com a essência, deixar para trás tudo isso que não serve mais, né? Você está sentindo que você está meio sozinho, meio perdido, tentando respostas aí sobre quem você é, eu acho que esse é o melhor que a gente tem de tudo que a gente construiu até aqui para que você possa se conectar num grupo de pessoas incríveis aí, né? Criando uma egrégora, fortalecendo laços, criando amizade com pessoas que estão na mesma pegada aí. Sim. Fica esse convite. Fica o convite também, eu e o Sandro, a gente faz atendimentos à distância, atende pessoas aí do mundo inteiro, né, por chamada de vídeo. E se você sentiu o chamado, você sentiu que está no momento de você procurar uma ajuda para te ajudar a lidar com isso, não alguém que vai te dar um caminho, um dogma, dizendo assim, mas alguém que vai te ajudar a olhar para dentro de você, encontrar as suas próprias respostas, né? Se você sentiu o chamado aí, né, quem sabe talvez é por isso que você chegou aqui hoje. Sim. E eu quero fazer um pedido para você que está assistindo a gente aí, você que assistiu até aqui, se isso fez sentido para você, ajuda a gente a chegar a mais pessoas, né? Compartilha esse conteúdo, não te custa nada, a gente posta tantas coisas nos stories, né? Envia isso naquele grupo de família, envia isso para aquela pessoa que está sofrendo com questão espiritual, com despertar espiritual, que tem percepções e que não sabe entender isso. A pessoa não vai te achar louca, muito pelo contrário, ela vai sentir que você se importa com ela, que você está tentando ajudar ela a lidar melhor com alguma coisa. Quem sabe isso é a luz que ela precisa para ela se desapegar de algumas coisas, para ela soltar, virar a chave, sabe? Então, ajuda a gente a ajudar o mundo a ser um lugar melhor, né? Tá na tua mão isso aí agora. Então, compartilha, né? Envia para as pessoas, curte, segue o nosso conteúdo aqui para que esse conteúdo, para que as redes sociais entendam que isso é relevante, é necessário, é útil, é bom, que você gostou, para que entregue para mais pessoas, para que isso chegue em quem precisa. É isso aí. O que veio para mim agora aqui também é, dentro da família, você percebe que aquela pessoa está perdida, né? E a primeira coisa que vem na tua cabeça, eu preciso arrumar um remédio para essa pessoa, né? Uhum. Talvez o remédio seja esse podcast, essa terapia que a gente oferece, né? Uhum. Tá? E não é um remédio químico nem físico, é em primeira mão, depois ele se torna físico e químico, né? É isso aí. Maravilha, muito obrigado então, um grande abraço aí e até a próxima. Espero vocês na segunda edição, que vem logo. Hein? É isso aí, vamos lá. Valeu. Até mais.